Olá, amigos do Handball, sejam bem-vindos ao vídeo inaugural do site handballbrasil.net. Eu sou o Thiago Simões e pretendo, em um curto espaço de tempo, estar criando novos vídeos com mais informações sobre o handball. Hoje vamos começar do básico, explicando um pouquinho sobre cada posição. Os pontas, os armadores, o pivô, as 3 posições defensivas do lado esquerdo e as 3 posições defensivas do lado direito. Não vamos entrar muito no mérito do goleiro, que nós temos muita coisa ainda para discutir. Bom, começando aqui pelo central, vamos falar um pouquinho desse cara aqui, que costuma ser, vamos dizer assim, a pessoa que tem maior visão periférica do jogo. Então, por esse motivo, ele costuma ser o maestro, vamos dizer assim, né? É quem, junto com o técnico, normalmente numa troca defensiva, analisa melhor o jogo para saber qual é o lado da defesa que está mais fraco, ou mais vulnerável, ou mais fácil de efetivar o gol. Armador central, a característica principal dele é a inteligência, nem tanto força. Pelo contrário, se você tem um central muito forte, você vai ter um jogo muito feio, né? Normalmente não é ele quem faz a maioria dos gols, mas sim é ele que consegue enxergar os melhores espaços e, dentro do tático que o time treina, identificar qual é a melhor jogada ou o que fazer, né, para estar efetivando com maior eficiência esse gol. Isso é uma coisa que a gente vai estar discutindo ainda, né? A jogada ela é uma alternativa para você estar fazendo o gol. Isso é uma coisa que muitas equipes ainda confundem demais. Mas hoje eu queria falar mesmo só das características dos jogadores. O chute do central ele tem que ser um chute rápido, porque normalmente sai muito chute apoiado, né? Um chute apoiado daqui, ou enfim, de onde ele estiver. E costuma ser um jogador de não ter muito peso, né? Não ter muita massa. Costuma ser mais um jogador mais ágil, com rápidas mudanças de direções, né? E percepção de jogo mesmo. Existe uma sintonia muito grande entre esse jogador que está aqui com esse jogador que está aqui embaixo, que é o pivô. É necessário que o pivô seja também um jogador de muita inteligência, tá? Para estar sempre sintonizado com o central, porque a maioria dos gols acontece com um bom posicionamento do pivô ou a boa mudança de posicionamento de um pivô. Então, cada um tem seu papel muito importante dentro do time. Mas vamos dizer assim que os papéis de inteligência ficam aqui em cima. Lógico, todos os jogadores necessitam ser muito inteligentes e ter uma sintonia grande. Mas a inteligência do jogo parte daqui de cima, tá? Dos armadores. Então, como vocês podem ver, existe a legenda. PE, ponta esquerda, AE, armador esquerdo, AC, armador central, AD, armador direito, PD, ponta direita, P, pivô. Então, ainda falando sobre o ataque, a gente poderia estar comentando sobre a característica principal desses dois armadores. Normalmente são jogadores muito altos, né? Na nossa realidade aqui no Brasil, jogadores em média de 1,78 para 1,96, depende muito da região, né? No sul a gente tem incidência de jogadores mais altos, né? E precisam ser jogadores com muita força física, um arremesso com grande potência, né? Tanto os armadores quanto o pivô precisam ter boa impulsão também. Por que impulsão? Os armadores normalmente nunca efetuam chutes tão próximos quanto um pivô consegue efetuar ou um ponta consegue efetuar, já mais próximo à linha dos 6 metros. Da linha do gol até a linha azul clara, são 9 metros, né? Então a gente teria 9, aqui no meio seria o 7, que essa linha era para estar mais para cá, mas tudo bem, eu mudo isso depois. A linha dos 6 metros, né? A linha dos 4 e 0 metros, né? Vamos dizer assim. Então o chute normalmente ele está saindo aqui dos 11 ou 10 metros, mais ou menos por aqui. Então é necessário que se tenha muita impulsão. Lembrando, impulsão vertical, tá? Não impulsão horizontal, porque senão acaba chocando aqui na barreira, né? Esses armadores necessitam de uma grande impulsão vertical para estar conseguindo arremessar essa bola. Lógico que depende muito da inteligência do jogador. Finta boba, arremesso apoiado, enfim, tudo é válido, né? De acordo com o que está se passando pela defesa. Vale lembrar também que cada um dos armadores tem uma característica diferente de arremesso.
Normalmente o armador esquerdo ele é destro, né? O que facilita para ele o chute em ângulo longo ou mudança para ângulo curto, tá certo? Como assim também o armador direito, com as mesmas características de força, impulsão, etc., é canhoto, na maioria das vezes, para facilitar também o arremesso no longo e curto, mudanças rápidas, tá? Logicamente, para você ter um time mais completo, você precisa também de um ponta esquerda destro, que não é fácil, né? Aliás, não é difícil de conseguir, e o que não é muito, né, fácil conseguir é um ponta direita canhoto. Normalmente você sempre tem um inventado ali, um cara que se esforçou porque queria um lugar no time, virou canhoto, né? E arremessa com a esquerda. Mas vai bem um chute com a direita aqui também. Já vi excelentes jogadores destros jogando na ponta direita. Bom, aproveitando que a gente está falando de ponta, já vamos falar dos pontas então. Os pontas são jogadores normalmente que tem um biotipo bem, vamos dizer assim, magro, né? Pouca massa e muita agilidade e explosão. Que são os jogadores que chegam primeiro no ataque. Por exemplo, vamos supor que o central venha para cá, fez um chute, o goleiro defendeu. Imaginem que esses dois que estão na 1 aqui são os pontas. Eles são os primeiros a sair correndo, né, em explosão para o contra-ataque, para estar recebendo um contra-ataque aqui, né, direto, tá, desse goleiro. Então precisa de muita agilidade para isso, né? Então os pontas são jogadores muito, muito velozes, que necessitam de muita explosão, né, tanto para estar efetuando esse contra-ataque quanto para estar alcançando o maior ângulo possível, né? Normalmente eles recebem bola com pouco ângulo e precisam abrir um ângulo aqui para estar efetuando esse arremesso. Como eu comentei, os pontas são os jogadores da precisão, treinam excessivamente chute para o gol, porque teoricamente a gente fala que ponta e pivô não pode errar gol. Se está na cara do gol tem que fazer. Vamos dizer assim que a inteligência fica por aqui e aqui tem que ter muita precisão. Que a incidência de bolas em pivô e em ponta é muito grande mesmo. Então só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das posições de defesa. Vocês podem ver que está bem simples de entender. Imagine que exista uma linha dividindo o centro da quadra. Então eu estou dentro da quadra, ok? Aqui. Então vocês já vão entender quando vocês ouvirem de dentro para fora. De dentro para fora. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 3 posições, que seriam a 1 mais na extremidade das pontas, a 2 que é na altura dos meias, e a 3, as posições 3 que são as pessoas que ficam na base. As 3 são chamadas de base, isso aqui é a base da defesa. Esses homens aqui têm que ser homens muito ativos, que falem muito, junto com o goleiro, claro, e que chamem a defesa para cima dos caras, né? Essa é a base que também vai estar enxergando tudo que está acontecendo aqui e tem que puxar esses caras para a troca defensiva. Na iniciação é muito comum você ver aquela marcação 1 para 1, onde esse cara vai e o outro vai atrás, né, marcando. Mas como a gente consegue um pouco mais de competitividade, um pouco mais de ciência do que está fazendo, é necessário muita cobertura. Por exemplo, se o central vier para cá e fizer uma finta para fora, né? Fintou para fora, esse cara não vai ficar marcando o pivô, ele vai ter que pegar esse cara aqui antes que ele entre nos 9. Obviamente, esse outro jogador vai ter que cobrir. Por isso que necessita de muita comunicação entre eles. Tá joia? É simples, né? Teoricamente simples de entender. Só que precisa ser muito bem treinado, porque isso precisa de uma sintonia muito grande. Tá? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de posicionamento. Quando o central fala para o pivô fica entre as 3. Ele vai ficar entre as 3, que é no meio da quadra. Pivô na 3 para dentro, aí ele aponta o lado esquerdo. O pivô vai parar aqui. Pivô na 3 para o lado direito. Para dentro, né? Vai ficar aqui. Por exemplo, na 3 para fora, lado direito, vai ser aqui. Entre a 2 e a 3 no lado direito, aqui. Entre a 2 e a 1 no lado direito, aqui. Na 2 para fora, vai ser aqui. Na 2 para dentro, aqui. Certo? Mesma coisa para o outro lado. Entre a 2 e a 1 do lado esquerdo. Entre a 2 e a 3 no lado esquerdo, né? Na 3 para dentro, na 3 para fora, na 2 para dentro, na 2 para fora e assim por diante. Bom, vocês viram que não é tão complicado assim entender o jogo, né? Eu acho que com alguns conceitos mais lógicos a gente consegue melhorar um pouco o nosso treinamento. E essa é a intenção desse vídeo. Com que vocês parem para pensar um pouco sobre o handball, reflitam, façam algumas perguntas para si mesmo e vejam o que vocês podem estar melhorando no treinamento de vocês e da sua equipe. Tá legal? Em outros vídeos a gente vai começando mais sobre engajamento, flutuação de defesa, posicionamento de goleiro,
tático, enfim, a gente vai melhorando isso aí, tá joia? Espero que vocês tenham gostado e seja de útil, né, para alguém aí, que isso eu estou fazendo de coração para vocês mesmo, para a comunidade do handebol brasileiro, compartilhar um pouco, bem pouco desse conhecimento que não é muito que eu tenho, tá joia?